Boa noite, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí nesta semana que está entre, as duas provas de Enem? Como foram de primeiro dia? Estão se recuperando psicologicamente, se preparando, tentando aí recuperar as forças? Imagino eu, né? Eu fiz o Enem, primeiro dia. É uma prova muito extensa, com muitos textos, uma prova cansativa, que além da redação, que nos toma bastante tempo, exige uma atenção muito grande acerca do vocabulário, principalmente por se tratar de questões de humanas, por questões de linguagens, ele traz aí uma certa dificuldade quanto à interpretação pelo uso de um vocabulário diferente do que a gente está habituado, e também pelo contexto que as questões estão abordando, certo? O segundo dia é um dia cansativo também, claro, o Enem é uma prova de resistência, porém ele é cansativo pela quantidade de questões que a gente tem que fazer que envolve cálculo, 45 questões de matemática, é inevitável que a gente tenha que fazer cálculos. Vamos colocar aí jogando por cima, das 45 questões, deve ter umas 5, 6 no máximo, que não exige um cálculo de imediato. Algo que traga uma interpretação gráfica, algo que traz uma avaliação de algum resultado, qual foi mais lucrativo, por exemplo, alguma questão que seja referente a uma geometria analítica, posição de pontos, inclinação de reta, coisa do tipo. São poucas questões, que são, digamos, mais teóricas, mas elas existem. Levam menos tempo para a gente resolver e isso acaba ajudando. Porém, as outras 38, 40 que nos restam, cansam. E isso é a principal chave do segundo dia de Enem. Não são textos com difícil interpretação, pelo menos no quesito linguagem, vocabulário, é mais simples. Só que a grande quantia de cálculos que eles exigem da gente é o que cansa. Nesse segundo dia, então, sugiro eu que façam as questões intercalando, se for possível, se você tiver essa disposição, tá? Faça lá 10 questões de matemática, faz 2 de biologia, 2 de química, 2 de física e vai fazendo isso até que se complete, Eu chutei valores aí, 10 e 2 de cada, mas você pode fazer 8 de matemática e 3 de cada. Mas é interessante você trazer esse descanso, esses pequenos intervalos para a mente, já que algumas questões de física não exigem cálculo, algumas de química também não, e a de biologia não exige cálculo. São interpretações, são questões, sim, que exigem da gente, mas o cálculo cansa muito mais do que a leitura. Porque além de você fazer uma leitura com bastante atenção, você ainda tem que resolver um cálculo. As questões de biologia exigem uma leitura atenta, a de química também, em sua grande maioria, não vão exigir aí um cálculo, a não ser que seja uma questão de termoquímica, de pilha, coisa do tipo. As demais trazem um certo descanso para a mente. Então, é uma dica que eu particularmente adoto e eu me sinto mais confortável, para poder estar resolvendo. Pelo menos sentia. Hoje em dia, depois aí de 3 anos de engenharia, talvez eu pegue as 45 questões de matemática e 15 de física logo em seguida para resolver. Eu acredito que vá adotar esta última opção devido ao conhecimento que eu já adquiri na faculdade, mas isso é outra situação. Na situação de vestibulando, eu fazia essa interpolação,
para poder estar descansando um pouco a cabeça. Mas vamos lá, hoje é o nosso último encontro. Graças a Deus aí cumprimos mais um ano de cursinho. Vamos fazer uma revisão, né, acerca de grande parte do conteúdo que a gente tomou aí no longo desse ano que passou, tá? Claro, eu venho batendo o martelo em cima disso com vocês cada aula que se passa. Tem conteúdos que são mais cobrados em Enem e outros não. A exemplo, a parte lá que a gente viu bem no comecinho lá, a parte de eletrostática, né? Ela não é uma parte tão cobrada, tá? Então em Enem vocês vão reparar nas questões que eu selecionei aqui para a gente estar resolvendo, elas não são questões que abordam esse tema. O Enem traz mais a parte de eletrostática, um pouco de eletromagnetismo, né? Eletrostática, parte de contas, eletromagnetismo, em sua grande maioria, é a parte de teoria. E trazem também, pelo menos o que eu reparei no Enem do ano anterior, teve uma tendência muito grande a parte de termofísica, calorimetria, parte de termodinâmica, né? Funcionamento de máquinas, usinas, cálculos até inclusive da parte aí de calor, dessa parte que envolve calor, além também de suas propriedades da parte teórica. Como eu sempre digo, né? Eu disse isso ao longo do tempo, eu gosto muito da parte teórica. Se você entende a parte teórica, você tem uma tendência mais fácil, né, de compreender mais fácil as questões. E mesmo que você não seja bom em decorar fórmulas, decorar como aplicar, né, torna-se muito mais fácil você deduzir, talvez no momento ali de que você estava iluminado, que você estava no seu dia bom, você consegue se sair bem de uma questão, inclusive melhor até do que quem simplesmente decorou uma fórmula, tá? Então eu vou trazer aí, eu coloquei 5 questões para a gente poder ler, resolver e debater a respeito, tá? Dos principais tópicos, dos tópicos mais recorrentes, dos tópicos que mais caíram aí nos últimos anos. Eu peguei dos últimos 3 anos, selecionei aí, tinha algumas questões que eram um pouco mais complicadas, né, em termos de cálculos. Eu preferi tirar essa semana aí entre as duas provas. Não é semana da gente estar batendo em cima de questões difíceis. O que foi feito já está suficiente. Não há o conteúdo que você estude que vá aprimorar seu resultado no domingo. Tá? Não adianta querer pegar questões difíceis de Enem para resolver, que não adianta. Tem que focar naquilo que é fácil, até porque o TRI ou TRI, né, Teoria de Resposta ao Item, ajuda quem responde corretamente as questões mais fáceis. Então, foque nelas. A questão está difícil? Pula. Vai para a questão mais fácil, que ela vai te garantir uma pontuação melhor. Tá joia? Vamos lá que essa aula é curtinha, só para resolver exercício e debater. Tá joia? Só resolução de exercício. O Enem do ano retrasado, né? Que seria referente aí a quem entrou no ano passado nas faculdades. É a questão 92 do caderno azul, tá? Todos aqui são referentes ao caderno azul. Vocês vão reparar que eu deixei isso bem definido no começo das questões. Então vamos lá. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se: letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Letra B, acrescentar fusível de segurança na cerca. Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Letra D,
instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. E letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Galera, primeira coisa, uma rede de alta tensão, eu devo ter comentado isso com vocês ao longo do ano. Essas redes que a gente vê, essas linhas que a gente vê entre dois postes, né, que ligam um ao outro, claro, elas não têm a mesma tensão, né, a mesma DDP, a diferença de potencial que a gente tem nas tomadas. Nossa tomada, aí, o padrão é 127, né, volts. Aqueles cabos lá são de altíssima tensão, na casa de 10.000, 12.000 volts. O que acontece dali até chegar na nossa tomada é um processo, tá, que envolve 4 etapas, que é a transformação da rede, que ela é uma rede alternada, ela chega nas tomadas ainda como rede alternada, tá? E que no nosso aparelho ela não chega até as tomadas. Elas antes um pouco das tomadas elas transformam em rede contínua, tá? Chega em formato de corrente contínua, tá? Antes mesmo da gente tá ligando o nosso aparelho na tomada. Tem o processo de polarização, tá? Que ela, por ser alternada, ela é positiva e negativa. Eles polarizam, tornam ela só positivo, anulando a parte que é negativa. Tem o processo de retífica, tá? Que eles reduzem a amplitude da onda, tá? Que ela é transmitida. E tem o processo que é de tornar ela contínua, tá? Então são 4 processos até chegar na nossa tomada como uma rede aí contínua que a gente tem de 127 volts. Senão a gente ligaria os aparelhos na tomada, eles ligariam e desligariam infinitamente, tá? Então, tomando isso como base, esses fios aí de alta tensão, eles têm, né, uma corrente que atravessa eles. A gente viu lá, é um conceito, só existe corrente se existir o quê? Diferença de potencial. O movimento ordenado dos elétrons, né, vulgo corrente elétrica, é dado pela diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, no fio, não tem como, né, ele ser de baixa tensão. Então, vamos falar aí dos fios, tá? Nessa parte de rede de alta tensão. Se você aterra, como é proposto na letra C, né? O aterramento da rede de alta tensão. Se é alta tensão, quer dizer que é alta corrente também, né? Vocês concordam que a tensão, quanto maior a tensão, né, maior a diferença de potencial elétrico existente entre dois pontos, maior é o movimento ordenado de elétrons, consequentemente, maior é a corrente elétrica. A partir dessa série, né, de sucessões que a gente falou, se você aterrar um fio de alta tensão, você vai estar passando inúmeros, milhares de elétrons para a superfície terrestre. Basicamente, né, a Terra, que é neutra, por isso o fato de aterramento, você traria os elétrons em grande quantidade dos fios para a Terra, você estaria eletrizando a Terra. Isso não seria nada conveniente, tá? Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, como é proposto na letra D. Galera, fusível é um aparelho elétrico que limita, né, a passagem de corrente elétrica. Como isso? A partir do momento que o fusível é instalado numa rede elétrica, ele limita a rede elétrica porque se essa corrente ultrapassar determinado valor, suporte do fusível, ele queima. E ele não permite que os aparelhos funcionem mais, porque ele impede a passagem de mais corrente. Por exemplo, uma corrente de casa é na faixa de 27, 30, no máximo 35 amperes. A gente usa em casa disjuntores, tá? Para não ter que ficar trocando sempre. Ocorre algumas vezes de queimar disjuntores, mas normalmente eles caem. Quando a corrente, né, vários aparelhos elétricos estão ligados ao mesmo tempo, como é o caso mais comum, chuveiro consome muito, a corrente elétrica é muito alta no circuito.
E muitas vezes, vamos supor, o disjuntor é de 35 amperes, se chegar a 40 ele cai, que aí desativa todos os aparelhos que estão ligados naquela rede elétrica para evitar maiores problemas, né, como um incêndio, que é a maioria dos casos que acontece. Com isso, né, os disjuntores caem e a pessoa sabe que ela deve deixar de utilizar algum aparelho. O fusível é basicamente um disjuntor, que ao invés dele cair e você reativar, você não tem a opção de reativar. Ele vai simplesmente queimar e impedir o uso daqueles aparelhos até que você troque, né, a sua rede elétrica para suportar a corrente máxima por ela permitido, pelo fusível permitido, tá? Então aí no caso, se instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão, a rede de alta tensão passa uma corrente altíssima. Se você instalar um fusível ali, ele vai queimar na hora. Não tem um fusível, né, aí no mercado, pelo menos acessível a nós, consumidores, que seja possível de colocar. E por mais que você coloque um fusível, né, a rede alternada lá nas fiações dos postes, a qualquer momento ela podia oscilar para mais, né, ou para menos, causando uma amplitude maior e queimar esse fusível. Um bairro inteiro ficaria sem luz. As consequências são irreparáveis, né, a curto prazo. A longo prazo também é inviável. Então a letra D está descartada. A letra E fala de fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Bom, isso já é utilizado, né? Quando a pessoa lá da rede elétrica vai instalar, é claro, ela está com EPIs, né, com luva, tudo aterrado, não há passagem de corrente nem há tensão nos fios, mas os fios já são, de certa forma, pré-emborrachados, né? É uma forma aí de isolamento. Não é um isolamento total, tanto é que se pipa alguma coisa encostar, ocorre sim o choque, a queimadura de algum animal, se for o caso de tocar em 2 pontos, mas eles conferem algum tipo sim de isolamento já. Isso não seria nada conveniente, porque o isolamento, né, por meio aí de fios, de encapamento dos fios, não seria suficiente para conter o campo magnético gerado. Como tem um campo magnético induzido, né, que ele fala... o campo magnético ele já é tido pela alta tensão. Ele induz a corrente elétrica. Tem uma corrente elétrica que é induzida nos arames próximos à rede elétrica. Com o isolamento desses fios, né, por meio do encapamento, não conteria o campo magnético de atuar, trazendo a corrente elétrica induzida para as cercas. Então não resolveria. A gente tem então a letra A e a B. A B a gente viu a função do fusível, né? Não seria nada conveniente, porque ainda assim ele daria choque, a menos que ultrapassasse o valor do fusível e ele queimasse. Mas isso seria um processo inviável. Então a única questão que faz sentido é a letra A, que é fazer, né, o aterramento dos arames da cerca. O que isso significa? A gente vai passar um fio da cerca até a Terra. A Terra é um campo neutro, então todos os elétrons em trânsito ali pela cerca, vulgo corrente elétrica, vai ser transmitido para a Terra e eles vão ser distribuídos ao longo da superfície. Como a corrente da cerca é uma corrente induzida, ela não tem um valor tão alto quanto o valor da corrente da rede elétrica. Então ela é um processo viável, é um processo plausível de ser feito, já que a corrente tem um valor menor. Tá joia? Então, questão 92 do Caderno Azul do Enem 2019, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Tá joia? Questão puramente teórica, a gente não fez um cálculo, a gente teve simplesmente que analisar as opções, a parte mais viável que mais soluciona o problema proposto. Tá joia? Eu tinha deixado um slide para resolver, caso precisasse de contas, não precisou. Foi só aí debater a questão. A questão 94 do Caderno Azul deste mesmo ano de 2019.
né, trouxe um conceito aí de calorimetria muito interessante. Vamos lá. Em 1962, o jingle, né, vinheta musical criado por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele há uma pessoa, né, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Galera, primeiro de tudo, né, a gente tem aí um comercial de televisão, é claro, o intuito deles não é ter nada real, nada realístico, né? Eles querem passar informação que o consumidor precisa saber. No caso, a principal função era mostrar o cobertor e a lã que por eles era vendido, né? Que eles não deixariam o frio entrar, né, na casa, não abriria a porta para o frio. Ou seja, a pessoa manteria ela aquecida a todo momento se ela tivesse esse cobertor, essa lã, né? Então, a intenção foi essa. O jingle, né, a propaganda televisiva ganhou audiência, ficou registrado na história. Provavelmente eles devem ter ganhado uma nota com esse tipo de propaganda que atinge o público da maneira como o público conhece, né, o fenômeno tratado, não sabendo aí ao todo, muitas vezes, a teoria correta por trás, mas conseguiram vender. Se a gente for pensar, né, em termos de teoria física, a parte física da coisa, o frio ele é personificado por uma pessoa faz o papel do frio, batendo a porta do personagem lá com a lã, com o cobertor. E ele fala que o frio não vai entrar, né, não vai estar aí acometendo ele, não vai estar trazendo maiores consequências, né, porque ele está com os produtos, os cobertores e a lã. Ou seja, a teoria física por trás disso está correta? Não, o enunciado falou isso. E por que não está correta? A gente viu lá atrás, no nosso comecinho, que o fluxo, né, de calor ele é sempre dado do mais quente para o mais frio. E aí, se dentro de casa tá quente e fora frio, é o frio que entra ou é o calor que sai? A gente tem aí o processo de transmissão de calor em um único sentido, é unidirecional. E até o que explica isso, né, é o que a gente viu no finalzinho de termodinâmica, né? Que o enunciado de Clausius, vocês devem lembrar bem, foi recente. Então, para a gente ver aí qual é a melhor alternativa, vamos ver. Ele faz referência à porta, né, e aos cobertores. Quais deveriam ser as funções desses dois objetos, né? Então, ó, a porta e o cobertor têm função de aquecer a casa e os corpos, né, como é proposto pela letra A. Letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Letra D, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. E letra E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, todas aquelas alternativas que propõem, né, evitar a entrada do frio deve ser excluída, né? Então, a letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. A letra D, né, diminuir a entrada do frio. Não, o frio não entra, tá? E aí, ficamos com a letra A, C e E. A função de uma porta é aquecer a casa, como é proposto na letra A e na letra E, né? Não é. A porta ela é uma barreira física para o calor. Se o calor flui do mais quente
para o menos quente, do que tem mais calor, que tem maior temperatura, para o de menor calor, menor temperatura, a porta é uma barreira física. Ela só impede a perda de calor. Nunca o contrário. Nunca a porta vai permitir ou não a entrada do frio. O que acontece é a perda de calor. Então a letra B e a letra D a gente já tinha excluído, tá? Aquecer não é uma função, tá? Não é algo que algum objeto confira, não é algo que algum objeto é capaz de fazer, tá? O fogo aí, ele não é um objeto, mas ele transmite calor porque é uma energia térmica, tá? Em trânsito, a agitação das moléculas e tudo mais, mas uma barreira física não é capaz de trazer o calor, tá? Então a letra A e a letra E que trazem aí a questão de aquecimento que é feito, nem a porta nem a coberta, né, o cobertor tem essa função. Agasalho, blusa, camisa, todo tipo de vestimento que a gente coloca, elas nos aquecem, né, tem pressão de aquecimento no nosso corpo, porque elas retêm a perda de calor, elas evitam que a gente perca calor para o ambiente. Troca de calor até atingir o equilíbrio térmico, tá? Então, por exemplo, em dias frios, né, se você ficar sem roupa, nu, né, se for o caso, você vai sentir muito mais frio, porque seu corpo vai trocar calor diretamente com o ambiente. E o dia já está frio devido a condições climáticas, você vai perder muito calor, você vai sentir o frio. Se você tiver com blusa, né, um moletom, um casaco, um agasalho, qualquer coisa do tipo, ele vai fazer uma barreira térmica, que é a função dele, que vai evitar as perdas de calor para o meio, fazendo assim com que a troca de calor, né, para atingir o equilíbrio térmico seja mais demorado. Unicamente isso, tá joia? Então, questão 94 do caderno azul do ano de 2019, a gente viu que a letra correta é a letra C, tá joia? Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Porque, primeiro, né, a função é dada à porta, minimizar a perda de calor pela casa, né? E aos cobertores, cobertor cobrindo o corpo, ele evita a perda de calor pelo corpo. O slide para resolver não teve, né? Então, vamos lá. Enem de 2018, questão 97, caderno azul. A tecnologia da comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerada pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Simplesmente, o enunciado te trouxe informações que te encheu a cabeça de palavras confusas que você não entendeu o funcionamento, que você não faz a menor ideia de como seja a disposição física desses 3 componentes e que te vai causar confusão na hora de resolver o problema. Então foi simplesmente para te atrapalhar. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, aí que está a chave da questão. Ele fala que o funcionamento se dá sem pilhas, como é dado nesse pequeno trecho aí antes de ver as alternativas corretas, né, e justifica o funcionamento sem pilhas através de algum campo, né? E a gente viu alguns campos aí na parte elétrica, como por exemplo o campo elétrico e o campo magnético, tá? Então é o que traz todas as 5 alternativas. E aí eu te pergunto, o campo elétrico, o que ele fazia? O campo elétrico era uma perturbação no espaço, certo? Era uma região onde as cargas poderiam sofrer influência de outra carga,
tá? No caso, uma carga de prova, a gente fazia o cálculo lá do campo elétrico, da intensidade do campo elétrico. Mas ele não gerava nenhum tipo, né, de eletricidade de algum componente que pudesse trazer o funcionamento de aparelhos. Coisa esta que a gente viu já na parte de eletromagnetismo. Por exemplo, né, o campo magnético. A gente sabe que o campo magnético ele induz corrente elétrica, né? O campo magnético variável induz uma corrente, né? A gente chama aí de corrente induzida, e a corrente a gente sabe que ela é fruto de uma diferença de potencial. Se há diferença de potencial, há elétrons em trânsito, fluxo de elétrons, né, em sentido ordenado, então há corrente elétrica. E isso permite o funcionamento de aparelhos eletroeletrônicos. Então, só de cara aí a gente já eliminava a alternativa A e B, sem ler, só sabendo a função do campo elétrico e do campo magnético. Uma questão puramente teórica. Então, ó, vamos ler a letra A e a letra B para a gente descartar com tranquilidade. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo A, elétrico da onda de rádio, agita elétrons na bobina. Não, o campo elétrico não é capaz de agitar os elétrons, tá? O campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Erradíssimo. Isso aí tá fora de cogitação. Letra C, D e E já trata sobre o campo magnético. Agora a gente tem simplesmente que ver qual é a implicação do campo magnético em cima do aparelho para que ele funcionasse sem o uso de pilhas. Então, a letra C. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Bom, galera, eu ia ler a letra D e a letra E, mas eu acho que a gente fica por aqui. Porque eu acabei de falar, a gente viu nas aulas anteriores, o único campo capaz de gerar uma corrente, né, até no caso a corrente induzida, como está dado como resposta, inclusive, é o campo magnético. E a justificativa dele é perfeita. Não há o uso de pilhas, porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, que é justamente o dispositivo elétrico que a gente viu que era utilizado, né, as bobinas, solenoides, para poder passar a corrente elétrica e fazer funcionar os dispositivos deste meio, tá? Letra D e letra E vai tratar de questões aí do campo magnético, mas com a justificativa errada. Como, por exemplo, a letra D funciona sem pilhas, o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Isso pode acontecer o aquecimento sim, mas é devido a efeito Joule, pelo excesso de elétrons, né, pela corrente elétrica, mas não é a justificativa correta. O campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Essa também é outra alternativa, sem pé nem cabeça. Então a gente fica aí com a letra C, tá joia? Letra C de certo, pra gente gabaritar física no Enem, beleza? Então o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, certíssimo. Próxima questão, não precisou de cálculo essa aí. Essa agora é uma questão de 2017, do Enem de 2017, questão 110, caderno azul, tá? Vamos lá, que essa questão é interessante, tem a figurinha aqui para a gente trabalhar. Então vamos lá. Fusível, né? Como eu expliquei numa questão anterior para a gente debater a respeito da melhor opção, né? Ele é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos, ou seja, quando a corrente ultrapassa os valores suportados. Quando a corrente, eu acabei de explicar, né? Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA, né? Qual é o valor máximo de tensão U para que o fusível não queime? Ou seja, qual o valor máximo aí que a gente pode aplicar nesse circuito, qual a DDP máxima
que ele pode ser submetido, que o fusível vai chegar ao seu valor extremo sem que ele queime, tá? E aí o circuito é justamente esse. Tem a diferença de potencial U, né, representada. A gente tem alguns resistores sendo ligados aí em série, paralelo, então associação mista. Mas ao que nos é interessante é apenas uma parte de baixo, tá? Vou fazer um pequeno corte aqui, vai ficar mais claro. O que nos é interessante é justamente essa parte que está dentro dessa parte que eu delimitei, certo? Ele quer a tensão 1 que não foi dada. O fusível está ligado em série com um resistor de 120 ohms. E ao mesmo tempo, esses dois aparelhos, o resistor de 120 e o fusível, estão em paralelo com o de 60, tá? E esses dois, né, depois de associados entre si, né, o de 120, o fusível e o 60, estão em série com outro de 40. Por que a gente pode, bem dizer, ignorar aquele outra parte do circuito acima? A gente deve lembrar, galera, que quando há uma associação em paralelo entre resistores, como é parte dessa associação aí, a tensão entre eles não muda, tá? O que muda aí é simplesmente a corrente. A corrente vai se dividir devido à existência de nós a diferentes caminhos, né, bifurcações no circuito, tá? Então, para a gente resolver esse exercício aí, a gente tem simplesmente que analisar a tensão nos aparelhos aí de 120 ohms, no fusível, no de 60 ohms e no resistor de 40 ohms, tá? Como que vai funcionar? A gente vai, o fusível, né, a corrente dele é de 500 mA. Mili é uma unidade, né, que a gente viu lá no comecinho que eu passei para vocês. Mili é 10 a menos 3, tá? É um submúltiplo das unidades que a gente utiliza aí na física, na matemática, para simplificar as nossas simbologias, tá? Aplicação aí das potências de 10 na parte de notação científica, tá joia? A gente vai ter aí 500 mA, então vai ser 500 vezes 10 é menos 3, 500 dividido por 1000, que dá 0,5, tá? 0,5 amperes. Essa é a corrente máxima suportada pelo fusível. Então, para a gente estar trabalhando aí nessa questão, a gente tem que descobrir a diferença de potencial máxima que o fusível vai aguentar. Como que a gente faz isso? Vou pegar a parte em branco aqui, canetinha, tá na mão. A gente tem a primeira lei de Ohm, né, dada pela U é igual a RI. Vocês devem se lembrar bem, né? U é igual a RI. A gente tem, né, a resistência de parte do circuito, que foi aquela que eu delimitei anteriormente, certo? E a gente vai descobrir a corrente, né? Na verdade, ele deu já o do fusível. A do fusível, a corrente máxima do fusível é de I do fusível é 500 miliampere. Que é igual também, né, como eu disse, a 0,5. Vixe, saiu mal. 0,5 amperes. E agora, para a gente calcular isso, a tensão, a gente tem que lembrar de um conceito que eu disse agora há pouco, que a tensão, quando a gente está ligado em paralelo, né, ela se conserva independente do caminho que é adotado, tá? Então a gente vai ter aí que U, né, U igual a RI,
do fusível, né, ele não tem uma resistência interna, então a gente pode descobrir a tensão, né, do fusível, né, que passa aí nos terminais do fusível através dessa formulinha da primeira lei de Ohm, que vai ser dada por U. O R, né, o valor da resistência é o que acompanha, né, o filamento do fusível, então vai ser 120, e o I do fusível que é 0,5, né, tá até aqui do lado. Então vai ser 120 vezes 0,5, 0,5 é a mesma coisa que meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, então a gente vai ter que o U, né, dessa parte aí é igual a 60 volts. Isso já é suficiente? Não. Por quê? Porque ainda tem mais componentes no circuito naquela parte que eu delimitei. Por enquanto, guardem este valor aqui que a gente descobriu de 60 volts. Tá joia? Vou apagar a tela para a gente voltar aqui e poder discutir a respeito. Ó, nessa região que eu delimitei aqui, a gente tem o resistor de 120, que é o que acompanha, né, em série aí com o fusível. O fusível não tem a resistência dele, né? A resistência interna dele é muito baixa, é desconsiderada, tá? Então, se a gente for, como a gente analisou a parte entre esses dois pontos, né, na parte de cima, a gente pôde, né, ter o valor máximo de corrente que o fusível suporta, que é de 500 mA, e o valor da resistência que esta parte do circuito possui, que é de 120 ohms, tá joia? Como a gente viu, né, a tensão, quando ela passa numa ligação em paralelo, ela não perde seus valores nominais. Então, nessa parte do circuito, a gente descobriu lá que ela tinha 60 volts, né? Então, quer dizer que nessa parte aqui de baixo também há 60 volts, tá? Então, a gente vai partir agora para uma nova continha. Qual é? Se tem aqui nesta região 60 ohms e 60 volts, a gente aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, a gente vai ter o U sendo igual a R, né, 60 ohms, vezes I. O U, nesse caso, a gente descobriu que é 60. Então, vai ser 60 igual a 60 vezes I. E 60 vezes I igual a 60, quer dizer que o I vai ser igual a 1 ampere. Então, nesta parte aqui de baixo, né, deixa eu pegar uma setinha, nessa parte aqui de baixo do circuito, vai passar uma corrente de valor, né, 1 ampere, certo? 1 ampere. E na parte de cima, que é a parte de cá do fusível, vai passar, né, 0,5 amperes ou 500 miliampere. Vai ficar um pouco poluído aí, tá? A gente viu lá que uma das leis de Kirchhoff, né, prestem bem atenção que este é um exercício que traz bastante coisa envolvida por trás, né? E a lei de Kirchhoff, né, a lei dos nós, fala que quando há encontro de um nós, né, a gente deve somar ou subtrair correntes. Perdão, encontro de nós não. Quando há filamentos, né, convergindo ou divergindo de um nó, a gente deve somar ou subtrair as correntes, tá? Neste caso aqui, a gente tem a corrente que passa pelo fusível chegando ao ponto, tá? Este ponto aqui, e a corrente que passa pelo resistor de 60 chegando a este ponto. Então, passando aí nesse novo resistor de 40, a gente deve somar as outras duas correntes. Então, vai ser 1 mais meio, vai dar 1,5. Vou limpar a imagem para a gente fazer mais cálculos no próximo slide. Se a gente tem, então, naquele resistor de 40 ohms, né, 1,5 de corrente, a gente tem I igual a 1,5 amperes e a gente tem a resistência no valor de 40 ohms. A gente aplica a primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I.
a gente vai ter U é igual a 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5 dá 60, tá? Então, U é igual a 60 volts. Como a gente viu também lá no comecinho da parte de associação de resistores, né? Para resistores ligados em paralelo, a resistência, a tensão é a mesma. Ligados em série, a gente deve somar o valor das tensões. Então, a gente descobriu que naquela parte ligada em paralelo, entre o resistor de 120, o fusível, e o resistor de 60, que estão em paralelo, tem uma tensão de 60 volts, certo? E na parte do resistor de 40, né, tem também 60 volts. Então, o resistor de 40 está em série com os demais ali do circuito, né, o fusível de 120 e o de 60. Então, a gente deve somar essas duas tensões para a gente descobrir a tensão total do circuito, daquela parte que ele é plausível, né, o fusível resistir ao valor máximo. Então a gente descobre aí o valor máximo de 120 volts, que é o que ele permite. Vamos lá ver se tem essa opção lá na alternativa. Letra D, alternativa que nos propõe aí o valor máximo de tensão para que o fusível não queime, que a gente descobriu o valor exato de 120 volts, tá joia? E por último, a nossa última questão, né? Super fácil, super tranquilo, traz aí alguns valores, né? Que podem trazer aí certa assustar, né, devido aos valores grandes, mas todos são potências de 10, fica fácil de trabalhar. Vamos aí à questão 129 do caderno azul. O que ela nos diz, né? Ela fala aí que em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não pode ser maior que 0,01 ampere, né? Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Então ele nos trouxe aí valores de U, né, tensão 10.000 volts, de corrente I, né, 0,01 amperes, e de resistência de 1.000 ohms, certo? Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, galera, a chave principal desse exercício é a palavra gerador de tensão, porque fala que ele tem uma resistência interna. A resistência interna dele deve ser maior que a resistência interna do corpo humano, tá joia? E a gente vai usar aquela fórmula do gerador, U é igual a E menos RI, tá? Então, ó, a gente tem que calcular primeiro, né, o valor de tensão que é transmitido numa pessoa, tá? Ele fala aí que para uma pessoa, né, não deve ser maior que 0,01 amperes e dá a resistência corporal dela. Então a tensão máxima permitida para uma pessoa, né, passar de slide, é U é igual a RI, primeira lei de Ohm, certo? A gente tem os valores de R, que ele nos deu sendo igual a 1.000, tá? E I 0,01. Isso dá um valor de U é igual a 10 volts, certo? Então 10 volts é o máximo que uma pessoa resiste. Para não ser letal, né, o gerador precisa aplicar uma tensão menor do que 10 volts. Então, para a gente fazer esse tipo de cálculo, a gente tem que usar a equação do gerador, que é U é igual a E menos RI, E menos RI, do qual o U, que ele vai ser usado no gerador, é o que precisa para não ser letal, que é o de 10 volts, certo? O E, que é a energia, é a
tensão gerada, né, a força eletromotriz, é a de 10.000, que ele falou que é o que a cerca tem, tá? E a resistência agora que a gente vai usar é o que a gente quer descobrir, tá? A resistência interna dele, e a corrente continua sendo a mesma de 0,01 amperes. Fazendo essa continha aí, a gente vai ter 10, né? Igual a 10.000 menos R vezes 0,01. Basta a gente passar 0,01 R para o outro lado, né? Positivo. E subtrair de 10.000, 10. Vai ficar 9.990. Certo? E para a gente descobrir o valor do R, basta a gente passar dividindo, tá? Então vai ser R é igual a 9.990 dividido por 0,01 amperes. E isso vai nos dar o valor de R, tá? A gente corta as casas decimais multiplicando por 100 em cima e embaixo. E a gente consegue fazer a divisão aí, que vai dar na casa de milhar, tá? A gente vai descobrir o valor do R, e em relação à resistência interna que a gente tem, a gente vai ver que é 999.000 dividido por 1.000, que dá um valor de 999. Que o mais próximo ao que traz as alternativas, né, é milhares de vezes maior. A letra A é praticamente nula. Letra B, vamos voltar lá para você estar acompanhando, né? Letra B, aproximadamente igual. Letra C, milhares de vezes maior. Letra D, da ordem de 10 vezes maior. Letra E, da ordem de 10 vezes menor. Como a gente viu, esse valor de resistência, né? Ele deve ter um valor aí próximo a 999 ohms. E 999 é próximo, né, à ordem de milhares de vezes maior, já que é uma relação de proporção. Tá joia? Galera, se eu não me engano, essa foi a última questão. É isso aí. Espero, né, que esta pequena revisão tenha mostrado, né, a principal que eu queria é mostrar como o Enem cobra esses conceitos, esse tipo de questão, os cálculos de vocês, tá? Como funciona o sistema do Enem, o que eles cobram mais, qual é o assunto mais cobrado. Eu aposto esse ano, é uma opinião minha, mas devido ao que está sendo cobrado nos últimos anos, que a parte aí de funcionamento de máquinas vai cair, uma parte teórica, tá? Ano passado teve bastante calorimetria, então não acredito que este ano não seja tendência, tá? Vai trazer aí umas duas questões a respeito das máquinas, né? Funcionamento, alguma transformação térmica. Acredito eu que mecânica e elétrica, óbvio, por serem áreas maiores, tenham mais questões, na faixa aí de 4, 5 cada uma. E vai ter, claro, as questões de ótica, as questões de ondas, as questões de termo, tá? As áreas da física aí. Se for 4 de mecânica, 4 de elétrica, ainda nos sobra 7 das outras áreas, deve ser 3, 2 e 2. Então, foquem nas questões que vocês têm um maior conhecimento, vejam a parte teórica da questão, que muitas vezes vocês conseguem resolver, como eu mostrei aí, se eu não me engano, as 2, 3 primeiras questões dessa nossa revisão foram totalmente teóricas, tá? Estudem, saibam a teoria que vocês vão sair bem. As questões que cobram teoria não são difíceis, tá? Se você tiver um prévio conhecimento da teoria, você consegue resolver com tranquilidade, tá? Às vezes só lendo a alternativa, não precisa nem ler o texto, você já consegue resolver. Então, desejo a vocês aí um excelente Enem. Eu estarei domingo também, a partir da 1, já dentro de sala, esperando dar 1h30 para começar o Enem. E eu vou estar sentindo na pele o que vocês passam aí para poder estar acompanhando as 45 questões de matemática, as 15 de física,
e as demais questões de química e biologia, tá? Desejo a todos que fiquem bem, que se cuidem, cuidem da parte emocional, da parte física, do psicológico, que vocês relaxem no sábado, não extrapolem, tá? Na curtição, muita gente gosta de sair, dar uma relaxada na cabeça. Se for possível, fique em casa, cuidado com a alimentação para no dia não passar mal, para no dia não estar mal, tá? Se cuidem, preparados, acredito que vocês estão. Se vocês acompanharam aí parte, né, do cursinho, enquanto foi possível, vocês tiveram apoio dos professores que com certeza deram o seu máximo. E acredito que vocês tenham total capacidade aí de acertar as questões, né, fáceis, médias e algumas difíceis, tá? Façam uma boa prova, façam com calma, não é o fim do mundo, errar uma questão, acertar uma questão, não vai te trazer glórias também, tá? Fiquem calmos, fiquem com Deus, um excelente Enem a todos nós no domingo e vai dar tudo certo, eu confio que sim. Se não der, né, se por força maior não for a hora de vocês, ano que vem, se tudo permitir, estaremos juntos no cursinho novamente. Não sei qual disciplina eu vou pegar, matemática ou física, ou as duas, mas provavelmente uma das duas, né? Fica o suspense aí. E espero que seja presencial para a gente aprimorar ao máximo aí o potencial de cada um, inclusive o meu, inclusive o de vocês. Um abraço, boa prova a todos.